Oi, gente! Começando aqui, arrumando minhas coisas, esperando o pessoal entrar, esperando a Lara entrar. Enquanto isso, eu gostaria apenas de contar que esse meu projeto de poder prosear um pouquinho, trazer um pouquinho de promoção de saúde ligada à saúde mental, é um projeto totalmente sem fins lucrativos, sem intenção de crescer no Instagram, coisas assim. É muito para aproveitar essa rede de amigos que eu tenho, que é tão grande, tão legal e que eu gostaria de poder compartilhar com o mundo. Então eu tô convidando para poder conversar, tratar de assuntos que não são necessariamente da minha área, eu aprendo junto e aí eu convido vocês para participar, tá? A Lara entrou, então eu vou convidar. Oi, Arminda. Oi, Lara. Tá? Entrando. Olá, Aline. Oi, Lara. Oi, Elaine, tudo bom? Tá me Ai, que vendo? saudade de você. Tô te vendo, tô te ouvindo bem. Tá tudo certo na conexão? Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, aham. Acho que a Ai, iluminação, acho que tá tudo certo. Ai, que bom, tô feliz em te ver também, Elaine. nossa, gente, faz anos que eu não vejo a Lara. Anos, né, Lara? Anos, pelo menos uns 4, 5 anos por aí. Foi no casamento da Fran, eu acho. Por aí, eu acho. Eu só sei que faz tempo, né? E a Faz gente se tempo, faz é, bastante tempo. pelas redes sociais agora, mas eu tô super feliz de ter sido convidada e estar aqui hoje para falar, né, de temas tão relevantes. Quero também, Elaine, te parabenizar por esse projeto de levar a saúde mental à população, né, e usar essas ferramentas que a gente tem, né, as redes sociais e todo o seu conhecimento, que a gente sabe que é tão amplo também. Eu acho que não deixa de ser uma forma de dar um retorno para a sociedade sobre tudo que a gente estuda, tudo que a gente produz. Então, super legal, parabéns. Ai, obrigada, Lara. Obrigada por aceitar e por fazer parte, fazer com que isso, contribuir para que isso aconteça, assim. Muito obrigada mesmo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Elaine Lucas, eu sou psicóloga clínica, tenho mestrado em Ciências da Saúde, doutorado e pós-doutorado na área de uso de drogas. E hoje eu estou aqui convidando a Lara para poder conversar comigo sobre um pouco da saúde mental na área jurídica, né? E o tema que a gente escolheu para tratar hoje é, então, a disputa de guarda, os impactos da disputa de guarda, da alienação parental e do abandono emocional na saúde dos filhos, na saúde das crianças aí. Mas, Lara, se apresenta. Quem que é você, Lara? Para quem não Bom, te eu sou conhece. Lara por Lara? Lara por Lara. Bom, meu nome é Lara, eu sou psicóloga, né? Eu e a Elaine, nós fizemos graduação juntas em Maringá. Eu tenho especialização em psicopatologia e saúde mental pela PUC e tenho mestrado em psicologia pela UEM, né? Na linha Psicanálise e Civilização. O meu primeiro e único trabalho até então, né, é ligado à psicologia jurídica. Eu sou perita do Tribunal de Justiça aqui do Paraná faz 8 anos, 8 para 9 anos. E então, assim, desde o início da minha vida profissional, eu atuei em processos judiciais que envolvem crianças e adolescentes, principalmente violação de direitos. Então, trabalho na vara de infância, vara de família. Eu falo assim, né, que eu cheguei de paraquedas, mas eu não quero sair, porque eu gosto muito do meu trabalho, sou muito realizada profissionalmente, eu estudo bastante, discuto bastante, não penso em trocar minha área de atuação, né? Então, acho que também, né, fica já até um convite para os psicólogos que se interessam por essa temática, porque a psicologia jurídica ainda é muito carente de profissionais, não temos muitos profissionais que atuam na área. A produção acadêmica também ainda é muito restrita, a gente se baseia muito na produção do exterior, né? Tem pouco material traduzido e produzido no Brasil. De alguns anos para cá, isso tem aumentado significativamente, a gente tem, né, muita produção no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, e a intenção é expandir cada vez mais, já que o direito reconhece a sua incapacidade em lidar com todas as questões humanas, né? Porque a gente está falando de um processo judicial, está falando de pessoas, está falando de subjetividade, principalmente de crianças. Então, trabalho no Tribunal de Justiça aqui do Paraná, atualmente na comarca de Londrina, e concomitante a isso, eu dou aulas em pós-graduações, sempre nessa temática do direito e da psicologia.
Tenho também, né, um grupo de estudos, promovo alguns cursos de aperfeiçoamento e capacitação na área, porque são temas que a gente não aprende na graduação, às vezes nem em pós-graduação, né? Então, alienação parental, a gente desconhece totalmente, né, quando se formou e tudo mais. E até questões assim mais batidas, mas que ainda é muito desconhecido para o profissional psicólogo. Então, adoção, abuso sexual infantil, né? A gente ainda é muito formado para atuar na clínica e atendendo em consultório particular. Então, a intenção é promover esses cursos, né? Capacitar os profissionais para que a gente tenha mesmo um sistema de garantia de direitos dessas crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados. Então, essa sou eu. Ai, Lara, eu tenho muita admiração por você desde a época da graduação, porque você sempre foi muito focada, muito. A gente sabia que você ia longe, a gente sempre disse isso. Enquanto nós estávamos desesperados estudando, aquela coisa, a Lara sempre estava plena. Era uma coisa assim, admirável. Se não estava, fingia muito bem. Era uma coisa, era lindo de se ver, assim. E é muito legal ver o seu crescimento e ver todo o seu empenho e não se acomodar apenas a partir do momento que você entrou no Ministério da Justiça, né, no Tribunal da Justiça e correndo tudo tão atrás, assim. Antes da gente começar a abordar exatamente esses temas, eu tenho uma dúvida, eu gostaria muito que você falasse, assim. Eu acho que a população, até os estudantes de psicologia, tem uma visão da psicologia jurídica muito pautada justamente em concursos públicos. E qual é a atuação do psicólogo jurídico sem ser exatamente nessa área, sem ser através de um concurso? Como que funciona? Uhum. A psicologia jurídica é realmente isso. Todo mundo acha que para trabalhar com psicologia jurídica tem que prestar um concurso público, né? Vinculado ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público, enfim, algum órgão público. Mas não necessariamente. Nós, Elaine, psicólogo jurídico, aquele que trabalha direto ou indiretamente com o sistema de justiça. Então, por exemplo, um psicólogo que trabalha numa instituição de acolhimento, né, onde as crianças e adolescentes ficam esperando se vão voltar para a família biológica ou serão encaminhados para adoção. Eles são considerados psicólogos jurídicos também. Na clínica particular, tem muitos psicólogos que trabalham com mediação de conflitos, por exemplo. Então, a gente também é um psicólogo jurídico. Em relação às avaliações que nós fazemos dentro de um processo judicial, é possível também psicólogos clínicos autônomos serem nomeados pelo juiz para fazer aquela avaliação. Porque, assim, a maioria dos tribunais do Brasil, né, os juízes têm as suas equipes multidisciplinares, que a gente chama, que é composta por psicólogos, sociais. Porém, muitas vezes a demanda é muito grande ou naquela comarca não tem um psicólogo, e aí o juiz pode nomear um psicólogo externo, né? Geralmente um psicólogo clínico que dê aceita fazer aquela avaliação para aquele processo judicial, né? A gente chama perícia psicológica, seria a avaliação psicológica no contexto jurídico, dentro de um processo. Não é terapia, não é mediação, nesse caso, mas é uma avaliação daquela família, né, da dinâmica familiar, e vai ajudar o juiz a tomar uma decisão, né? Tem várias especificidades que, por exemplo, a psicologia clínica, da jurídica, porque a nossa comunicação com o juiz é por meio de um documento, não é um feedback oral, verbal, diferente da clínica, né? Quando a gente tem um paciente, o diagnóstico. Então, assim, tem algumas especificidades. Então, não necessariamente o psicólogo jurídico ele é concursado, ele pode ser um profissional autônomo e realizar esses trabalhos para a justiça, tá? Então, também tem o pessoal que trabalha em centros de medidas socioeducativas, por exemplo, ou mesmo um psicólogo clínico que atenda um caso sexual, por exemplo. E aí o juiz pede para ela um relatório, né, dos atendimentos e tudo mais. Ele, naquele momento, ele também está atuando como um psicólogo jurídico. Legal. Muito obrigada por explicar tudo isso. E você começou até falando assim, muita gente a gente não aprende na graduação o que é alienação parental, e a gente não aprende realmente, né? Então, quem vai para essa área acaba aprendendo, e muitas pessoas tiveram dúvida, inclusive até quando eu coloquei no título da live, né? E pelo menos duas pessoas me perguntaram quando eu abri caixinhas de perguntas sobre o que é alienação parental. O que significa isso, Lara?
Então, realmente, na nossa graduação a gente não tem esse conhecimento porque a lei é muito recente, né? A lei é de 2010. Então, meu Oi, filho... Felipe! A vida como ela é, né, gente? Vida real, né? Então, assim, são conceitos e fenômenos novos que vêm surgindo e que a gente tem que se capacitar, né? Pela lei da alienação parental, que, como eu disse para vocês, é de 2010, existem atos de alienação parental, que seria o quê? Num contexto de separação ou de divórcio, né? Um casal, né, que não quer manter mais o casamento, a criança é usada muitas vezes como um instrumento ou como um objeto ali dentro dessa relação que não mais se sustenta, né? E um dos genitores tenta alterar a percepção que a criança tem daquele pai. Então, por exemplo, na vigência do casamento era um ótimo pai, né? Tudo bem, tinha vínculo, cuidava e tudo, mas de repente, por uma questão de traição, por exemplo, esse casamento se desfaz e essa mulher, com certeza, vai estar num sofrimento muito grande e acaba usando a criança nesse contexto. Então, ela realiza atos de alienação parental. Então, se você não quer ficar casado comigo, você também não vai conviver com o João. Ou, né, no dia de visita do pai, por exemplo, ele está sempre doente, ou ele tem uma outra programação, entende? Então, são atos que se tenta afastar a criança desse outro genitor. Né? Dentro da psicologia jurídica, Elaine, a gente também sempre fala que é importante, nessas situações de separação e de divórcio, ser verificado se essas pessoas conseguem diferenciar a conjugalidade da parentalidade. Então, porque o casamento ele pode ter fim, né? Existe ex-marido, ex-mulher, mas não existe ex-pai, ex-mãe. Então, por pior que tenha sido esse relacionamento e os motivos que ocasionaram o término, esse homem, e eu falo esse homem porque estatisticamente a maioria das alienadoras são mulheres, mas também pode ser, né, cometido por homem. Então, não necessariamente esse marido que foi péssimo, ele será um péssimo pai. É importante para a criança a manutenção da convivência, né? E o convívio ali saudável com os dois. É claro que num contexto assim a gente sempre fala, ninguém casa pensando em separar. Então o divórcio ele é muito difícil para todas as pessoas que estão ali envolvidas, né? Até que o casal chegue a essa decisão, tem todo um percurso ali, muitas tentativas de manter. Então, toda aquela família que foi idealizada, não é fácil, né? Você vivenciar o desfalecimento dessa família. E a criança, ela tem que ser preservada. Claro que a gente não pode esquecer que esse pai está em sofrimento, essa mãe está em sofrimento, mas o foco sempre deve ser a criança. Pelo menos nos processos judiciais, quando a gente atua, a gente não fica do lado do pai, não fica do lado da mãe. A gente vai verificar o que é melhor para a criança naquele contexto. E na maioria dos casos, o melhor para a criança é continuar mantendo contato com o pai e com a mãe, né? Não é porque separou que vai deixar de ser pai, vai deixar de ser mãe. Mas, assim, em linhas gerais, a alienação é isso, né? Impedir o contato, ou começar a falar mal desse pai, sabe? Então, tentar alterar a percepção que a criança tem daquele pai. Lara, e como que comprova que está existindo ali uma alienação parental? E assim, o que fazer até para lidar com essa mãe ou com esse pai que está sendo alienador ali, para que ele perceba? Porque muitas vezes ele tem a percepção daquela pessoa e ele acaba manipulando de forma inconsciente, eu acredito, né? Sim. Então, como lidar com todas essas questões? Existem muitos casos de alienação parental que são realizadas de forma não intencional. Então, não necessariamente a mãe, né, tem ali de forma tão consciente esse desejo de afastar o filho do pai e de não permitir mais o contato. E outros não, e outros é muito nítido isso, né? Até verbalmente, muitas vezes essa mãe ou esse pai acabam falando. Dentro do processo judicial, existem vários tipos de provas. Né? Existem as provas documentais, as provas testemunhais, as provas técnicas. A avaliação psicológica, quando o juiz solicita, entra dentro desse tipo de prova. Então, a gente vai fazer uma avaliação, porque aí o juiz chama o que a gente chama de expert, né? Quem estudou para daquela matéria e tudo mais, é uma perícia psicológica, assim como existe uma perícia psiquiátrica, perícia contábil, vários tipos. E a nossa avaliação entra. Existem também as provas mais objetivas, então é muito comum hoje em dia a gente ver nos processos judiciais prints de conversas. Então, você não vai
buscar o João por isso e aquilo, porque você está namorando e eu não quero que ele tenha contato com a sua namorada. Então, assim, mais objetivas, né? E mais concretas. Agora, existem os casos em que realmente a alienação ela é mais sutil. Então, essa mãe, né? Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser uma avó, é quem quer que cuide ali da criança, tá? Em que essa alienação ela é muito sutil, ela é muito velada. Então, mas você não quer ver o seu pai? Ó, vai lá ver seu pai. Ele só está atrasado um pouquinho. Então, assim, o horário de visita era 5 horas da tarde, por exemplo. Mas desde as 4 a criança está esperando esse pai. Então, assim, pequenas alterações ali nos combinados e mensagens que são passadas para a criança, ou assim, insinuando que seu pai é perigoso, por exemplo, sabe? A gente já viu casos na literatura, né, de crianças que saem para visita com o pai e levam anotados o telefone do advogado da mãe. Ah, mas por que você está fazendo isso? Ah, não sei, né? É que acontece alguma coisa quando eu estou com meu pai. Então, assim, entende? Não é algo explícito, mas a criança sente como uma ameaça esse contato. Então, existem várias formas vários atos de alienação parental. Alguns mais explícitos e outros que acontecem de forma mais velada. E quais são os impactos ali para a criança que está sofrendo tudo isso, Lara? O que a literatura traz? O que a sua experiência tem mostrado? Uhum. Tanto a literatura, né, quanto a experiência mostra assim, os efeitos muito prejudiciais para o desenvolvimento da criança, seja para uma criança pequena, ali de 7, 8 anos, para os adolescentes também. Claro que para os adolescentes, a gente leva em conta que pela própria idade, né, cronológica, eles já têm uma percepção mais apurada da realidade e eles são menos suscetíveis à manipulação externa, né? E até sugestionabilidade e tudo mais. Agora, uma criança muito pequena é manipulável. E manipulável por aquele que cuida a maior parte do tempo dela, né? A figura primária de afeto e tudo mais. Então, a gente vê, assim, que falar mal do pai é falar mal da criança também, porque metade dela é o pai, né? Então, muitas crianças se sentem muito mal e desenvolvem sintomas, Elaine, por conta disso que houve na casa do pai, houve outra situação sobre a mãe, muitas vezes questão de pensão, questões financeiras, também a criança não é preservada. Então, você estuda na escola X, porque seu pai não quer mandar mais dinheiro para a gente pagar a escola mais cara, por exemplo, sabe? Então, né, trazendo à tona ali essas processuais e não que a criança ela deve desconhecer. A gente fala que ela saiba que existe um processo, né, que existe toda uma situação por trás disso, mas a criança ela tem que ser preservada, ela tem que ter acesso a conhecimentos, a informações que são adequadas para a capacidade de compreensão dela. Então, muitas vezes, quando é um processo assim muito litigioso, de muito conflito, a criança sabe o que é boletim de ocorrência, sabe o que é prisão, sabe o que é audiência, sabe o que juiz faz, conselho tutelar, polícia. Então, assim, vocabulários e termos que não necessariamente seriam adequados para ela, entende? Então, a criança é oficial de justiça, por exemplo, seu pai não pagar, ele vai ser preso, e aí a criança tem muito receio de que o pai seja preso e tudo mais. Uma outra questão bem curiosa, Elaine, é assim, a criança ela deixa de poder se expressar livremente. Por quê? Vamos supor, né, numa situação ali de separação, a criança mora com a mãe e visita o pai quinzenalmente. E ela gosta bastante desse pai, gosta bastante dessa mãe. Porque gostar do pai não quer dizer que não gosta da mãe. E o contrário também. Mas para a criança é muito difícil expor isso, né, numa situação de brigas. E num documentário que chama Morte Inventada, que é muito bacana, assim, ilustra casos concretos, assim, de alienação parental, de quantas crianças eram pequenas e hoje na vida adulta elas relatando todas essas situações. E aí tem uma adolescente que fala que quando ela voltava da visita do pai, que tinha sido super legal, passou o final de semana, vários dias e tudo mais, ela tinha que mostrar para a mãe que não foi legal. Ela tinha que voltar meio triste, ela não se sentia autorizada a chegar feliz, dizendo que gostou, que foi legal encontrar o pai e tudo mais. Então ela sentia como um dever, e ela conta isso, eu sentia como um dever, assim, dizer que foi chato, que eu não gostei, que eu não vi a hora de ir embora, porque, assim, poxa, minha mãe estava lá, cotidianamente, cuidando da gente, lutando por nós, na justiça, e eu ia falar que eu gostei de passar alguns dias com o meu pai. Então, entende como isso é complicado para o desenvolvimento da criança, não poder se expressar livremente.
Tem outros casos assim mais extremos, Elaine, que a criança até deixa de... ela muda a forma de falar, a forma de se vestir. E eu sei que porque é um processo que eu atendi. Quando era o pai que trazia, no período que eu estava com o pai, ele se vestia de um jeito, penteava o cabelo de uma forma e tudo mais. Quando estava com a mãe, era completamente diferente. Então, era outro tipo de roupa, cabelo, mas até jeito de falar. E aí você via assim que a criança tinha uma necessidade de agradar os dois. E a gente não sabia quem era então essa criança. Uma das frases que me colocaram foi até uma afirmação, né? Para adolescentes é mais difícil, porque eles entendem e ficam rebeldes. E aí eu não sei qual é a experiência dessa pessoa, né? Provavelmente ela está falando de uma experiência pessoal ali, ou de uma percepção de alguma situação, mas eu acho que talvez para o adolescente é mais... como você colocou, é mais fácil expressar essas coisas, porque ele tem mais liberdade para expressar na forma de se vestir, nas coisas que ele consome, de música, TV, os amigos, que é diferente na criança, né? E é muito comum a criança reprimir os sentimentos e as coisas, as questões, né, de conflitos que ela enfrenta. Sim, e o adolescente, assim, ele já tem um convívio social mais amplo, né? Uma criança pequena, não, geralmente convive ali com os pais, no máximo vai para a escola e tudo mais. O adolescente também, em termos de personalidade, já está mais desenvolvido também, né, Elaine? E assim, é muito variável, né? É um equívoco dizer que a separação ou o divórcio sempre vai trazer prejuízo para a criança, né? Depende muito de como os pais vão lidar com essa situação, de como era a dinâmica familiar ali na vigência do casamento. Porque também já encontrei vários casos em que esse pai que saiu de casa melhorou muito a relação dele com os filhos depois do divórcio. Por quê? Na vigência do casamento, então era o pai tipicamente provedor. Então trabalhava tarde, chegava em casa, as crianças já estavam dormindo, era a mãe que dispensava os cuidados práticos ali às crianças. Aí, final de semana, jogava o futebol dele, ficava um pouco com a família, mas assim, não tinha aquela convivência tão intensa com os filhos. E aí, na separação, pelo estabelecimento de visitas, né, tudo mais, ele se aproximou muito mais dos filhos de uma forma muito mais saudável do que quando no casamento. Então, assim, é equívoco dizer que a criança sempre vai sofrer. Não necessariamente. Eu sempre falo assim, que depende muito de como os adultos vão lidar com aquela situação. No Perfeito. caso Ótima colocação. né? Obrigada. No caso dos adolescentes que você comentou, muitas vezes o adolescente tem ciência dos motivos da separação, por exemplo. Vamos dizer que o adolescente lá 13 anos e separou porque a mãe traiu o pai. Então, ele já tem esse conhecimento do que significa uma traição e tudo mais. E é muito comum, e até em crianças pequenas, né? Dizendo assim, em termos mais práticos, tomar as dores de quem foi traído. Então, assim, tem uma rejeição, uma repulsa a esse outro genitor, mas por conta fatos concretos que aconteceram e do que ele avalia enquanto né, certo ou errado. É diferente de quando a gente está falando de uma criança muito pequena, que ela não tem essas informações da separação que aconteceu e tudo mais, e aí esse pai ou essa mãe tenta influenciá-lo a não, né, do pai ou da mãe. O adolescente é um pouco diferente porque ele já tem uma percepção assim mais apurada mesmo da realidade, já tem seu senso crítico, né? Já tem essas questões próprias de sexualidade mesmo, de personalidade. Então, é um pouco diferente por conta disso, né? Já tem um maior acesso às informações. Isso não quer dizer que as crianças não devam ter acesso à informação. Sim, elas têm que ter acesso, mas de acordo com a capacidade de compreensão delas. Sim. Né? Hoje... Mária, Perdão. não, o pessoal tá fazendo algumas perguntas aqui embaixo e eu vou tentar seguir, tá? Ó, a Malinda, 2015, está perguntando: existe algum teste psicológico que ajuda a investigar se existe alienação parental? Qual você usa nas avaliações psicológicas? Não tem nenhum teste específico de avaliação parental, né? A gente tem um inventário, que é o SARP, né? O Sistema de Avaliação dos Relacionamentos Parentais, né? Foi criado pela Paula Gomide e tudo mais. Ele não chega a ser um teste, ele é um instrumento que pode ser utilizado num contexto de avaliação. E como a gente estava falando, né, no início, muitos procedimentos e até formas de atender vieram assim muito da clínica, da psicologia clínica, né, da avaliação que é feita no consultório, do psicodiagnóstico. Então, é recente essa adaptação para o contexto jurídico.
Porque não tem a questão da voluntariedade. Na clínica, quem vai porque te procurou, sabe sobre, né, sobre você, foi uma indicação. No fórum, não, essa avaliação não é voluntária, né? É o juiz que determina e as partes têm que vir. Isso influencia muito nessa avaliação. Já vem uma resistência também, né, Lara? Uma resistência muito consciente, de pessoas que marcam e não vão, né? A criança está sempre doente para o atendimento, enfim, né? Tem essas diferenças, assim. E sobre os testes, então não tem assim nenhum que é usado exclusivamente para isso, né? A gente usa alguns testes derivados da prática clínica, testes de personalidade, a gente pode também fazer atendimentos conjuntos de pai e filho, mãe e filho, dinâmicas. Alguns casos o juiz determina, ou se o psicólogo avalia como interessante, faz uma visita monitorada entre esse pai e a criança. Então, assim, o psicólogo ele tem autonomia para planejar a avaliação, mas de acordo com o Conselho Federal de Psicologia, por exemplo, não necessariamente a gente tem que usar testes psicológicos. Então, tem alguns profissionais que utilizam, outros profissionais não utilizam. Com a criança é muito usado ainda, assim, instrumentos não estruturados, né, para que ela se expresse livremente, né? E uma outra coisa, Elaine, que agora, né, falando, eu lembrei, que é importante a gente dizer assim, que hoje, no sistema de justiça, a criança ela tem o direito de ser ouvida. Então, se tem um processo judicial e o juiz solicita essa avaliação, essa perícia, a criança vai ser chamada para atendimentos no fórum. Isso não quer dizer que a criança vai escolher com quem ela quer ficar. Muita gente tem isso em mente, as crianças chegam e falam, tia, é com você que eu quero falar com quem eu quero morar, né? Às vezes até os pais acham isso, e não. Porque isso é um peso muito grande para a criança. Imagina, né? A criança já está passando por esse processo de separação ali dos pais, se adaptando a essa nova rotina, né? O pai saiu de casa, ou enfim, eles estão compartilhando a guarda e ela está ali se adaptando a toda essa questão. E de repente falam para ela que ela ali no auge dos seus 7 anos de idade, por exemplo, tem que escolher com quem ela quer morar. Não, essa decisão não cabe a ela. E é engraçado de ver assim como a criança fica aliviada quando a gente fala, olha, você está aqui não é para falar, né, com quem você quer morar ou com quem você gosta mais, de quem você gosta mais, né? Sério, tia, ai, que bom, porque ela vem para o atendimento com essa questão, né? Elas são atendidas de forma individual, né? São vários atendimentos, até porque, né, tem toda a dinâmica ali com a criança. Mas é importante a gente falar sobre isso porque as pessoas acham mesmo que a criança vai para o fórum, para esses atendimentos, para falar com quem ela quer morar. E isso não existe, tá? Porque quando a gente pergunta, né, tem criança lá, eu quero morar com meu pai. E aí você pergunta, por que você quer morar com seu pai? Meu pai é bem mais bonita, né? E isso não é um fator para determinar a guarda para um ou para outro. Ou não, quero morar com a minha mãe porque minha mãe deixa eu assistir desenho até altas horas. Então, veja, a criança ela não tem a percepção adequada da realidade. Então, não cabe a ela essa decisão. Uma outra coisa, né, que assim, né, emendando os assuntos aí, mas só para a gente já aproveitar e falar. Mas é isso mesmo, Lara, é uma prosa aberta mesmo. Uma coisa vai puxando a outra. Não necessariamente um casal que se separa vai precisar ter um processo judicial. Os casais, né? Por exemplo, eu e meu marido podemos separar e a gente entra num acordo em questão de guarda das crianças e tudo mais e pronto. Não vai ter que levar para o juiz, né? Terceirizar essa decisão sobre a vida da nossa família. E isso é o mais saudável. A gente, né, sempre fala, porque aí é o poder desse pai e dessa mãe decidir a questão da criança e dos rumos que essa família vai tomar, porque continua sendo uma família, mas numa nova configuração. Claro que em situações mais extremas é necessário entrar com processo judicial para que se tenha aí a decisão por parte do juiz. E aí, muitas vezes, se tem um prolongamento até desse sofrimento, porque a vivência de um processo judicial é muito difícil, né, para esse homem, para essa mulher. Então, assim, claro que está mudando muito no Brasil, Elaine, mas o direito, pelo menos o direito de família, ainda tem uma lógica adversarial. Quando a gente fala de disputa de guarda, isso, assim, futuramente não vai ser falado, porque hoje a gente tem uma lei, que é a Lei da Guarda Compartilhada, que considera tanto o pai quanto a mãe importante no desenvolvimento do filho e fala que a convivência dos dois deve se manter mesmo depois do divórcio, né? Então, disputar guarda. Então, disputa. Para eu ganhar, eu tenho que fazer o outro perder. E para eu fazer o outro perder, eu vou, né? Eu vou jogar todas as minhas pedras, fazer uso de todos os recursos que eu tenho. E, infelizmente, né, a criança muitas vezes acaba sendo usada dessa forma. E aí, pensando na saúde mental, ela é muito ruim.
Até tinha uma das perguntas, era exatamente falando sobre um divórcio mais saudável, né? Existe uma maneira saudável de se divorciar sem causar traumas nos filhos? E eu acho que você já trouxe um pouquinho sobre isso, que às vezes com um diálogo, um acerto sem levar para o campo judicial, porque às vezes, né? Às vezes nem sempre é possível, a gente sabe que não é sempre possível, mas como proteger os filhos, Lara, na hora de... Como você acredita, na sua experiência, que é o diálogo com o filho para ser menos traumática essa questão? Assim, olha, estamos se separando, você não vai conviver diariamente na mesma casa mais com seu pai e com sua mãe. Como que funciona esse diálogo para a criança? Pensando numa situação ideal e que o foco é a criança, a saúde mental da criança, o importante seria a criança ser comunicada pelos pais, né? A gente fala de preferência juntos sobre essa decisão, né? E que o casal já tenha muita certeza de que querem se separar e conversem francamente com a criança. Sobre os novos rumos da família, é importante que o casal já tenha conversado, a gente chama assim, né, de plano parental, e que muitas vezes tem auxílio de um profissional externo, por exemplo, um psicólogo infantil ou alguém, né, não falando ali de psicólogos do fórum, mas alguém que possa ter uma consultoria ali e acompanhar esse casal nessas decisões em relação ao filho. E que passem muita segurança para a criança no sentido de que o pai continua sendo pai, a mãe continua sendo mãe, né? Que não é culpa da criança também essa nova fase da família, porque dependendo da idade da criança, a gente sabe que, né, o egocentrismo e tudo acontece por conta de coisas que ela fez. Então, às vezes as crianças falam, mas será que eles separaram porque aquele dia eu chorei no restaurante? Tudo mais? Então, assim, isso da culpa é um fenômeno que pode acontecer dependendo da idade da criança e colocar em palavras. Claro que a gente tem que lembrar que é um casal que está em sofrimento, passando, às vezes só um quer se separar e o outro não quer se separar. E imagine, né, se colocando no lugar desse homem ou dessa mulher, como deve ser difícil essa conversa, né, e passar segurança ali para a criança, porque ainda se tem esse mito de que a família ideal é a família com pai, mãe, filhos, né, e a gente vê que não necessariamente é isso que traz ali um desenvolvimento saudável. O que adianta manter um casamento se é um casamento permeado de muito conflito, de muito desrespeito, né? De muitas questões que não são saudáveis para a criança. Então, essa conversa franca, né? E falar como será daqui para frente, né? É muito importante para que a criança continue se sentindo segura, continue se sentindo amada. E os pais têm papel muito importante nisso, né? Então, é importante que eles sejam os, né? Que comuniquem essa decisão à criança. Ah, legal. A Gisele, psiquiatra, aqui embaixo, está mandando, olha, você tem experiência em acusações falsas de abuso associada à alienação parental? Sim, os números também de falsas alegações de abuso sexual dentro de processos de vara de família têm crescido significativamente, porque pensando ali num processo judicial que se tem esses atos de alienação parental, então não quero que ele conviva mais com esse pai, né, e aí, né, tenta ali denegrir a imagem desse homem para a criança. E sempre começa de uma forma assim, né? Como um fenômeno mesmo, né? Sempre começa de uma forma muito leve e vai aumentando ali a questão da proibição e dos atos de alienação mesmo. Então, inicialmente é porque a criança está doente, ou porque a gente já tinha outro compromisso, ou hoje ele não, né? Ele não está com vontade, hoje está muito frio para ele sair. Né? De repente é dia da visita, o pai vem buscar, a mãe viajou com a criança. Então, assim, formas de dificultar esse contato, esse convívio. E a gente sabe que uma acusação de abuso sexual dentro de um processo judicial é algo muito grave, muito grave. E o juiz, né, pensando em proteger a criança, então vamos supor, o João voltou da visita do pai no final de semana e está trazendo alguma, sei lá, vamos trazer o exemplo mais clássico, né? A Maria voltou da visita na casa do pai e falou que o papai mexeu na periquita dela. Então, isso é muito grave. A mãe vai levar, vai fazer um boletim de ocorrência na delegacia e vai colocar isso no processo. O juiz da vara de família, pensando na proteção da criança, até que tudo seja esclarecido, vai proibir esse contato da criança com o pai.
né? E aí entram outras questões, que a gente sabe que a detecção de um abuso sexual infantil por meio da fala da criança também é muito delicado, né? Tem muitas questões envolvidas aí e pode demorar muito tempo até que seja esclarecido ou não essa questão. E nisso a gente fala que a alienadora ganha tempo porque o propósito dela em afastar pai e filha, ela conseguiu. E aí, às vezes, passa-se 1, 2, 3 anos com esse contato suspenso aí pela justiça. E aí, por fim, não se tem provas suficientes e tudo mais. Ou você atendendo a criança, né? Então, mas o que aconteceu na casa do seu pai? Tá numa avaliação. Fala, o papai mexeu na minha periquita. Mas mexeu, né? Você pede para a criança falar um pouco mais sobre isso. É porque eu fiz xixi e ele foi me limpar. Então, assim, era num cuidado de higiene, ou foi passar uma pomada, por exemplo, entende? Então, não necessariamente, né, significaria um abuso sexual infantil, mas a mãe interpretou dessa forma e tomou as providências cabíveis nesse sentido. Então, existe, infelizmente, a gente vê assim como uma manobra dentro da alienação parental que existe e que é muito ruim para a criança. Quando a gente estuda questões de abuso sexual infantil, em termos de consequências a longo prazo, uma criança que foi abusada, uma criança assim, que acredita ter sido abusada, é tão sofrido e traumático quanto uma criança que realmente sofreu um abuso sexual infantil. Porque ela cresce com essa ideia, com essa história de que realmente ela sofreu um abuso sexual por parte do pai, e isso fez parte da história dela, mas na verdade não aconteceu. Entende? Então vejam as repercussões aí para o desenvolvimento dela. Sim, e o campo imaginário, às vezes, o impacto é muito maior do que a realidade vivida, né? Porque é a interpretação que ela tem do mundo. Uhum. Sim, uhum. A Malu, aqui embaixo, está perguntando onde encontrar um perito ou uma perita em São Paulo, se você tem indicação. Ai, eu tive que fechar a porta aqui, desculpa. Imagina. Ela está perguntando se você tem indicação de peritos em São Paulo. E ela continua perguntando: minha advogada diz que os juízes não veem com bons olhos chamarmos os filhos para testemunhar. O que você acha disso, por favor? Uhum. Testemunhar que ela diz, será que é ser atendido no fórum, dentro dessa perícia? Não sei. Conta aqui pra gente, Malu, se você ainda estiver aqui, como que é esse testemunhar? Uhum. Porque assim, né, a gente sempre pensa em proteger a criança o máximo possível. Então, a perícia psicológica mesmo, ela só vem quando o processo assim não teve resolução numa audiência de conciliação, ou as outras provas não são suficientes, ou não é possível estabelecer a guarda compartilhada. Então, geralmente vem bem lá no final do processo, quando, né, todas as tentativas anteriores não foram frutíferas, assim, não deu certo. Então, e aí cabe ao juiz isso, ou a pedido dos advogados ou do Ministério Público, determinar essa perícia psicológica, e aí o perito ele vai entrevistar todos os membros da família. Então, também o atendimento ele não é centrado assim só no pai, na mãe e na criança. Às vezes tem uma avó que convive, tem uma babá, né? Pode fazer contatos com as professoras e tudo mais. Então, no sentido de entender um pouquinho da configuração familiar, da dinâmica ali dos relacionamentos dessa família. Então, ela não é uma avaliação focada só em pai, mãe e filho, no sentido de produzir uma verdade. A gente não está ali para saber exatamente os fatos. A gente está ali para compreender, né, trazer um olhar aí mais subjetivo para o processo judicial e pensando no bem-estar e na saúde emocional da criança. A Malu, ela explicou ali pra gente, como testemunhas mesmo, nossos filhos têm 4 e 6 anos. Uhum. Deve ser nesse contexto de perícia, né? Para atendimentos psicológicos, para eles falarem um pouquinho da rotina, do relacionamento com o pai, do relacionamento com a mãe. Porque muitas vezes, em situações de alienação parental, a criança, nesses atendimentos, pode trazer elementos ali que corroborem essa hipótese de que estão acontecendo os atos de alienação parental. Então, por exemplo, uma vez eu fiz uma visita assistida entre um pai que estava afastado dos filhos, fazia assim, uns 2 anos, mais ou menos, e aí eu tinha que fazer esse atendimento conjunto para ver como seria, né, essa retomada e tudo mais. E a menina, eu acho que ela tinha uns 7 anos e o menino tinha uns 9. E assim, a visita, a gente teve que marcar e desmarcar várias vezes, porque a mãe não trazia as crianças, e era uma visita monitorada, num ambiente de fora, as crianças não estariam em risco, né? A mãe não queria trazer, porque ficava preocupada e tudo mais.
E conseguiu fazer. E as crianças adoram. Claro que no início teve muita resistência e tudo mais. Elas se soltaram, conversaram com o pai. E aí a menininha virou para mim e falou assim: ô tia, na verdade, assim, não é que eu tô gostando da visita, é que eu tô gostando do suco que ele trouxe para mim. Não é que eu tô gostando da visita, eu tô gostando do suco. E eles, então, tudo bem, eles brincando e tal. E de repente ela vira pro irmão e fala assim: vamos parar um pouco de brincar, porque se a mamãe souber que a gente tá brincando, se divertindo, ela pode achar que a Júlia vai falar pra gente morar com ele. A gente não pode deixar a mamãe sozinha, porque a mamãe faz tudo por nós, lembra? Então, assim, tinham combinados anteriores ali a visita, né? Exato, ela se expressa. Então, isso, assim, elas acabam trazendo algumas coisas. Por exemplo, crianças que no primeiro momento você pergunta o nome dela e lá no processo é João da Silva Souza. E aí você pergunta, João da Silva. Ah, é só João da Silva? É só João da Silva, não tem outro sobrenome. Não, eu tinha Souza, mas é que meu pai separou da gente, aí eu não tenho mais Souza, não é mais nossa família. E assim, não, daí cabe a nós explicar isso, porque se a criança está trazendo essa informação, é porque essa informação foi passada para ela, né? E não é dessa forma da mãe, né? Mas nunca se separa da criança. Porque porque marido e mulher se separam, mas pais vão continuar sendo pais para sempre. Uma das Sim. perguntas que me mandaram foi: minha ex manipula minha filha inventando mentiras sobre mim, que é um caso de alienação parental aqui, né? Mas é uma visão da pessoa que está sendo vítima. O que ela pode fazer? A pergunta dela é: o que eu posso fazer? Então, a partir do momento que você percebe que o seu antigo parceiro está alienando o seu filho, o que você pode fazer, Lara? E aí a Malu continua ali falando da dificuldade em documentar a alienação. Eles chegam em casa com memórias falsas, por exemplo, pai, porque você não foi no meu aniversário de 5 anos, sendo que ela tem 6 anos e os pais fazem 2 festinhas separadas há mais de 3 anos. Então, assim, veja, isso fica ali para a criança, né? Fica para criança. E como lidar, Lara, quando você percebe isso acontecendo, você não consegue muitas vezes documentar, mas e você quer ajudar o seu filho, você quer melhorar a sua relação, como lidar? Nesse caso que você trouxe, né, desse homem falando que a ex manipula, fala mentiras sobre ele, eu sempre falo assim, que é importante, antes de entrar com um processo judicial, é importante o diálogo. Então, procurar essa ex, por pior que tenha sido o motivo da separação e como está a relação, é muito importante tentar restabelecer esse diálogo, porque assim, eles têm uma filha, bem ou mal, eles vão ter que conviver a vida inteira, né? Então, assim, um não vai ser excluído da vida do outro. A filha, ela vai ter uma formatura, ela vai se casar, ela vai ter filhos depois, né? Eu sempre falo assim, às vezes em festinhas de 1 ano dos bebês, os avós separados, eles se encontram. Então, assim, eles vão conviver bem ou mal a vida inteira. Ninguém, né, vai deixar de ser pai, ninguém vai deixar de ser mãe. Então, acho que a gente sempre tem no diálogo, procurar um profissional que, né, tenha conhecimento dessa área, que trabalhe com mediação, com uma orientação nesse sentido. E aí, se nada surtir efeito, porque assim, para essa mulher que está inventando mentira sobre o pai da criança, é importante que ela seja orientada sobre os prejuízos para a criança disso. Né? Porque é o pai dela, e o pai é muito importante na vida de uma criança, porque às vezes ela não se dá conta do mal que ela está fazendo para a criança, ela acha que ela está fazendo mal para o ex, né? Mas não se dá conta da repercussão ali para a criança. Então, às vezes, alguém de fora, um profissional, né, dando essa luz ali para ela de que isso é inadequado, de que isso faz mal para a criança, geralmente surte bastante efeito. Agora, alguns casos, né, como a gente, né, tem falado aqui, são muito extremos e isso não surte efeito. Aí sim é preciso entrar com processo judicial, né, para que se tenha aí toda uma, né, o sistema de justiça interferindo aí na vida dessa família, para que essa mãe, e a lei da alienação parental, ela tem várias medidas em relação aos atos de alienação parental. Então, o juiz pode advertir. Então, tem uma audiência de advertência. Olha, essa senhora, né, continuar fazendo isso, tudo mais, tal, desde que seja tudo provado também. Então, a medida mais branda seria a advertência. A gente tem o estabelecimento de multas também. Então, se é final de semana do pai e a senhora não está aqui com a criança, né, o pai foi buscar, a senhora viajou, a senhora... Enfim, a senhora vai ter que arcar com uma multa, né? Uma questão pecuniária aí, mas que muitas vezes também tem um efeito para essa mãe, né? E geralmente é uma multa estipulada de acordo ali com a capacidade financeira
dessa família que realmente sinta. Então, não vou aplicar uma multa de R$ 1.000 se a família ganha R$ 30.000. Entende? É algo que realmente faça sentido Causa ali para eles. impacto, né? Se você não vê o seu filho sofrer, ou você saber que você está causando algum tipo de sofrimento nessa criança, não está surtindo efeito, talvez mexendo no bolso, né? E é triste que tenha que, e é triste que muitas vezes a gente tenha que passar para esse tipo de ferramenta. E quando é o Sim. contrário, Lara? Ó, e quando o pai some e não quer saber do filho, e a criança ainda acha que ele é um herói, a gente faz o quê? Né? E quando existe esse abandono emocional da criança, que também é algo comum, eu imagino, na sua experiência, né? Sim, e aí só fechando essa questão da multa, a medida mais extrema da alienação parental é a inversão de guarda. Então, assim, se nada ser feito, o juiz vai inverter essa guarda e o pai vai ficar com a guarda da criança e vai verificar se tem que ficar um tempo afastado dessa mãe, até ela restabelece o vínculo com esse pai e tudo mais. Então, né, Legal. a mais extrema. Tem muitas críticas da lei da alienação parental, né, principalmente quando fala da inversão. Aí fala assim, mas você está punindo a mãe, só que não está pensando na criança. Às vezes esse pai não tem tanta criança, não tem ali tanto interesse em exercer a guarda. Então, a gente avaliar caso a caso. Mas a lei fala que, em casos extremos, pode ser possível a inversão de guarda. Eu trabalhei 8 anos com esses processos e o mês passado foi a primeira vez que eu vi uma inversão de guarda num processo judicial. Então, os juízes têm cautela, né? Não é em todos os casos que acontece, sabe? Então, às vezes a mídia fala isso, de inversão de guarda, sem nem ter elementos. Não, é muito difícil acontecer. E do abandono, né, afetivo, emocional, que acontecia muito no passado. Por exemplo, o casal separava, o cara constituía nova família, esquecia dos filhos do primeiro casamento, nem pensão pagava e tudo mais, e a mãe que sempre cuidou ali das crianças. Hoje isso tem se modificado um pouco, né, com uma paternidade mais ativa por parte dos homens. E a gente fala assim que a mudança histórica tem muito a ver com a alienação parental. A gente tem alienação parental hoje porque os pais querem participar mais ativamente da vida dos filhos, né? Se tem luta porque os dois querem. Antigamente não se tinha muito isso, mas ainda acontece também. Então, um abandono ou mesmo assim, tem alguns casos que a criança é fruto assim de um relacionamento ocasional, assim, o casal manteve relações sexuais, mas nem namoravam. E a mulher engravidou, procurou esse pai, né, para registrar e tudo mais. E o pai ou não registra, ou nunca conviveu com a criança e tudo mais. Vai depender muito do que é falado para a criança sobre esse homem, né, que esse pai existe e tudo mais. Às vezes, que daí a gente foge um pouquinho, né, da proposta, mas às vezes essa mulher acaba colocando um padrasto na figura de pai, e aí no futuro esse pai biológico quer manter contato com o filho, mas o filho não sabe, enfim, né, tem até é um tema para uma outra live que é bem interessante, assim, pensando também na saúde mental das crianças. As configurações de família hoje são muito diversas, né? E não dá para colocar uma receitinha de bolo de que para famílias assim tem que agir assim. Para famílias assim, não dá. Não, e daí nesse caso é possível hoje os dois pais serem incluídos no registro de nascimento da criança, assim, né? Só para a gente ver como as multifacetas ali das famílias. Mas, enfim, um abandono real. E que a criança tem ali na sua mente que o pai é um super-herói, que nutre muito afeto por ele, e o pai não quer saber dessa criança. É bem delicado, assim, orientar como deve fazer ou não fazer, porque depende muito das especificidades de cada caso, né? Porque a gente não sabe qual era a qualidade de vínculo dessa criança com o pai, né? Como é para essa mãe esse abandono, que muitas vezes, né, gera muita raiva, muito ódio, e que é difícil daí aceitar que o filho ainda tem essa imagem positiva do pai, sendo que o pai nem quer saber dele. E as mães muitas vezes somam as dores dos filhos, né? Então você imagina o filho lá morrendo de saudade do pai, idealizando essa figura, e o pai lá sem nem responder mensagem ou sem ligar, né? Sem querer fazer visita. Então, assim, é delicado, depende muito do caso a caso, sabe? Ela não teria como dizer como lidar ou como não lidar. Depende da percepção da mãe sobre isso e da criança ali, né? Como que ela está encarando, se ela tem recursos cognitivos e emocionais suficientes para lidar com essa questão. Isso é uma questão temporária também, esse abandono, se futuramente o pai pode voltar. Então, assim, na mesma ideia da alienação, a criança tem que ser preservada
do que acontece no mundo dos adultos, né? Ela tem que saber, mas preservar dali as suas especificidades da sua idade também. Porque muitas vezes para ela é uma forma alternativa de conviver com essa ausência do pai, né? Continuar idealizando essa figura, né? Ou não. Assim, seria difícil falar sem saber do caso concreto, né? Ou falar, não, é seu pai porque ele sumiu, ele não quer saber de você. Não, mas também será que é isso mesmo? Né? E aí pode ser que futuramente esse pai entre com uma ação e fale que, na verdade, ele sempre quis ver a criança e era a mãe que não estava deixando. Entende? Então, todas as repercussões disso. Por isso que, né, a gente tem que ter uma cautela, assim, trazer isso para a criança. E ter em mente que a lei, ela a lei não, né? Mas as medidas tomadas, elas são maleáveis de acordo com cada caso. Não dá para dizer que, porque do meu vizinho foi assim e eu tô passando por algo parecido. Não, não é assim. Por isso tem que ter um estudo misterioso, né, Lara? Uhum. A lei, existe a lei, né? Mas dentro da lei tem as diversas análises que se faz e até interpretação dos juízes e configurações familiares que esse perito, né, vai avaliar, tudo mais. Então, não se baseie no que lê na internet ou o que aconteceu no caso do vizinho, tudo mais. É importante saber, assim, que cada família vai ter um olhar único dentro do sistema de justiça. Isso é legal, isso é bem importante. Uma outra pergunta que me fizeram foi: minha sogra tomou minha filha depois que minha mulher morreu. Não me deixa nem ver. O que eu faço? Então, é o que a gente estava falando. A alienação parental, ela não é cometida só pelo pai ou pela mãe, é quem cuida ali da criança. Nesse caso especial, não sei se tem um processo, né? E como que era a relação desse pai com a filha da mãe falecer, por exemplo, sabe? Porque às vezes acontece assim, a criança morava com a mãe, a avó e a criança. E o pai morava em outra cidade, eu só de vez em quando. E aí a mãe morreu e a avó continuou cuidando da criança. Quando se tem um processo judicial, as duas partes, por exemplo, se daí o pai quer a guarda, as duas partes vão ser ouvidas e vai ser discutido o que é melhor para a criança naquele momento. Às vezes, naquele momento de luto, de perda e tudo mais, é mais interessante que a criança fique com essa avó e mantenha contato com o pai, né? Uma convivência ali judicialmente. Porém, se essa avó, né, que está como guardiã da criança, começa a dificultar esse convívio e não tem nada que desabone esse pai no sentido de conviver com a criança, né, não tem nada contra o pai, legalmente falando, é importante ele procurar o diálogo, né, mas talvez nesse caso já não tenha surtido efeito, mas procurar um advogado, defensoria pública, para que se tome as medidas cabíveis nesse sentido. E porque assim, a infância passa muito rápido. Né? Então, assim, também não dá para ficar esperando, porque essa filha dele está crescendo, ele quer ter contato com ela e essa avó está dificultando. Então, assim, o tempo para a criança passa muito rápido. E a convivência com o pai, com a mãe, com as figuras diferentes é muito importante. Então, assim, não deixa para depois, sabe? Porque a gente sabe que um processo judicial é demorado, né? Pelas próprias características e tudo mais. Que ele procure ali, né, um advogado, a defensoria pública, para tomar as providências nesse sentido. Ai, isso é bem legal, até porque quando morre alguém, todo mundo perde, né? E aí, todo mundo perde, ou o cônjuge, eu não sei qual que é a configuração familiar desse caso aqui, da pessoa que perguntou, mas o cônjuge, a mãe, a filha, no caso da mulher que é a avó, todo mundo tá sofrendo, né? E todo mundo quer ali, de alguma forma, eu acho que é importante, em todos os casos que a gente descreveu, pensar no foco na criança, o bem-estar da criança. Você tá machucado, você perdeu um casamento, você perdeu uma expectativa de vida que você tinha criado com aquela pessoa, mas o seu filho ali deve ser o foco, porque ele que tá crescendo, ele que tem chance ele que é o mais ainda de sofrer grandes impactos, né? Ele tá mais vulnerável. Isso. A Malu aqui, ela continuou. Nessas questões de guarda, a jurisprudência ainda é tendenciosa em considerar que a mãe tem mais condições de assumir a guarda física? Então, historicamente, a guarda unilateral era concedida à mãe, porque o pai que trabalhava, a mãe tinha mais tempo para ficar com as crianças.
E isso tem mudado ao longo dos anos, né? Tanto é que, como a gente falou, tem a guarda compartilhada, que prevê ali que ambos são responsáveis pela criança, ambos têm os mesmos poderes e deveres e direitos sobre a criança. A gente falou um pouco da alienação parental e da disputa de guarda, e esses fenômenos existem por conta da paternidade mais ativa que se tem hoje, né? Então, historicamente, sim, a guarda praticamente sempre era concedida à mãe, mas isso vem mudando ao longo do tempo. A guarda compartilhada hoje no Brasil é um instrumento jurídico muito avançado no sentido de reconhecer as necessidades da criança e ela é regra, não é exceção. Então, o juiz ele tem que aplicar a guarda compartilhada. Isso também não quer dizer, Elaine, que a guarda compartilhada, então a criança vai ficar uma semana na casa de cada um. Não, pode ter a guarda compartilhada, mas a residência fixa é na casa da mãe, por exemplo. Mas o pai também pode levar na escola, pode. Entende? Então, não tem mais aquela questão do poder. Eu tenho a guarda. Não, você continua sendo pai, continua sendo mãe, sabe? E falam também, né? A guarda compartilhada é um remédio contra a alienação parental, porque aí não tem que disputar nada. Eu estou invadindo seu espaço, não está invadindo o meu. A gente continua tendo importância na vida da criança. Sim, é aquela coisa, né? Não é nem meu filho, nem seu filho. O filho é nosso. O filho é nosso. Uhum. Né? Sim. E talvez você tenha me machucado, eu esteja machucada, eu queira revidar, mas pensar ali nos danos colaterais dessa criança também e o que... Opa, vamos colocar. Eu acho que às vezes a gente tem que ser prático. No meio de todo um conflito emocional tem que ser prático. Eu tô machucada, você também, mas vamos parar de pensar no bem do nosso filho. O que dá pra gente fazer junto para poder... E é difícil. Esse é um cuidado que talvez, e aí pensando, puxando a sardinha pro lado da saúde mental, é onde os dois precisam buscar uma ajuda profissional, não só para lidar com as questões legais da coisa, né, da situação, mas com todas essas questões emocionais que envolvem até para que isso que diminuam as consequências para os filhos, para as pessoas que estão em volta e para você mesmo, para você, opa, eu estou fechando um ciclo, preciso começar um novo. Como lidar, né? Às vezes, e tudo bem não lidar sozinho. Tá tudo bem não conseguir. Que precisa de ajuda. É importante isso porque tem toda uma mudança cultural. Quando um casal se separa, o primeiro profissional que procura é um advogado, né? E quando envolve criança, a gente fala o primeiro profissional que deveria ser procurado é um psicólogo, né? Alguém que trabalha em prol da saúde mental, seja das crianças, dos adultos, mas que seja ali uma figura de referência nesse momento. Quando você fala de tratar de objetivos, para esse casal que está em sofrimento e lidando com uma separação e de uma família que está sendo desfeita, é muito difícil, né? Então, se você tem um terceiro nessa relação que consegue orientá-los, né, e fazê-los refletir, tá? Então, como que a gente vai fazer a questão de escola? A questão, entende? Então, essas questões mais da criança, é importante ter um profissional externo para auxiliar nesse sentido. E até nessas questões de, olha, é importante continuar convivendo com a avó paterna, com o pai, com a família e tudo mais, e trazer também as questões das leis, né? Que é importante que não se tem mais isso que a mãe tem no exercício da guarda. Então, a gente sempre fala que é indicado o acompanhamento de um profissional da área de psicologia nesse sentido. Então, deveria ser o primeiro profissional a ser consultado. Muitos escritórios de advocacia já têm psicólogos como consultores ou convênios, situações já em caminho, porque às vezes realmente precisa de um processo judicial, mas tem esse acompanhamento de um profissional de saúde mental também. E aí todos ganham, né? Sim, é uma pessoa de fora, né? Uma pessoa que não vai tomar partidos, é uma pessoa ali imparcial. Sim. É legal. Exato. Lara, eu adorei a nossa conversa, assim. Nossa, foi um prazer demais. Eu acho que abre espaço para a gente realmente conversar sobre outros assuntos, até as novas configurações de família, como você colocou, a questão quando envolve um padrasto. Tem um outro tema que você trabalha que eu gostaria muito de aprender também, que é no caso de adoção. Eu acho que seria muito legal se um dia a gente pudesse nos reunir novamente para poder conversar. Eu quero muito agradecer você ter estado comigo até agora. E aí, assim, conta um pouquinho como que é a gente tem 1 minuto e 16, segundo o Instagram. Fala um pouquinho como que é a Vinculare. Vinculare que se fala, como que é o seu trabalho? Divulga aí. Vem seu peixe. Bom, eu agradeço e já aceito, né,
para a gente falar novamente desse tema ou de outros temas aí que envolvem crianças, adolescentes e as famílias, configurações, famílias sem casar, compostas, uniões homoafetivas, né? Crianças que chegam pela via biológica ou pela via da adoção. Tudo isso, né, tem muito a ver com o meu trabalho. E aí, como eu falei um pouquinho, vincular a idade, capacitar profissionais que trabalham com esses assuntos. Adoção, por exemplo, abuso sexual infantil, até adoção parental, não são temas exclusivos de psicólogos que trabalham no tribunal. Você, na sua clínica, pode receber uma criança, né, que chegou nessa família pela via adotiva, por exemplo, ou uma criança que tem indícios de, né, estar sofrendo abuso sexual infantil. Então, eu vi essa necessidade. A gente tem grupos de estudos, nós temos alguns cursos de extensão também, temáticos, né, de temas específicos, e a gente tenta trazer, claro, sem desconsiderar toda a teoria que está por trás disso, mas de forma prática.